Olá, eu sou Valeriano Camargo e esse é mais um devocional diário, seguindo o nosso livro Dia a Dia com Billy Graham, devocional diário. E hoje, no dia 16 de junho de 2026, temos Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Alguns que duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus o fazem porque não querem reconhecer que é Deus que lhes dá tudo o que não podem conseguir por si mesmos. Se você ainda tem alguma dúvida em relação à inspiração da Bíblia, pegue-a e olhe para ela novamente. Olhe para ela como se estivesse no lugar de uma pessoa que passou a vida inteira olhando para uma poça de lama e então se depara com a visão do mar pela primeira vez. Talvez você esteja tendo agora um vestígio do poder ilimitado de Deus. Talvez esteja começando a entendê-lo como ele realmente é. Se Deus é o Espírito que Jesus afirma que ele é, então, não há nada de errado com a providência divina, não há nada de errado com a soberania que ele exerce sobre os assuntos do homem. Não há nada de errado com a inspiração que ele deu aos homens para escreverem a Bíblia. Tudo se encaixa perfeitamente quando você entende o que é Deus e quem ele é. Oração do dia. Deus meu Pai, ao ler a tua palavra todos os dias, tu abres os meus olhos para que eu veja ainda mais a glória do teu surpreendentemente amor. Meus irmãos, a palavra de hoje é sobre os olhos da fé, os olhos espirituais. Como encontrarmos uma iluminação para entendermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não pode ser percebida com os nossos olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Mas como a gente desenvolve esse olhar espiritual? Onde nós vamos encontrar essa iluminação? Como nós teremos essa referência para poder compreender a palavra de Deus? Porque muitas vezes Deus fala em mistérios e nós, para alcançarmos esse entendimento, nós precisamos trabalhar muito isso daqui, leitura a palavra de Deus que traz o entendimento. A palavra de Deus ilumina o nosso entendimento. Está escrito Salmos 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá entendimento ao simples. Meditar na palavra, estudar na palavra de Deus, para que seja aberto o entendimento, até para as pessoas mais simples. Porque Jesus, ele veio e ele trouxe uma simplificação da linguagem para muitas. Em diversos textos ele trabalha de forma mais simples, justamente para popularizar, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento da palavra. Claro que ele traz passagens mais complexas, ele fala em parábolas que têm que ser interpretadas, mas até mesmo as parábolas elas serviam para ilustrar melhor o o que ele queria dizer à população, para que as pessoas mais simples pudessem também aprender. Então, é a palavra de Deus que traz luz ao nosso coração. Deus abre o entendimento para compreendermos as Escrituras. Nós precisamos orar e pedir a Ele esse entendimento, pedir para que Ele abra o nosso coração, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender as Escrituras da forma adequada. Está escrito em Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Após a ressurreição, Jesus abriu a mente das pessoas, especialmente para os discípulos. Nem os discípulos que estavam vivendo com ele já havia praticamente 3 anos entenderam ainda como chegaria o reino dele, né? Eles demoraram um pouco a entender. Eles foram entender completamente depois da morte e ressurreição. Porque, na verdade, eles ainda esperavam um reino terreno, né? Um rei que de fato sentasse num trono, colocasse uma coroa e governasse aqui na terra. Eles demoraram um tempo a entender que o reino de Cristo não era deste mundo, não era dessa terra. Após a ressurreição, Cristo retornou e Cristo ensinou. E eles perceberam, e só a partir de então que eles de fato
ah, tiveram a compreensão e, após eles receberem o Espírito Santo, como está escrito em Atos, eles foram capacitados para completar a obra. A partir dali, eles ficaram prontos para a obra, mas foi necessário que Cristo retornasse, foi necessário que Cristo abrisse o entendimento, que o Espírito Santo trouxesse luz. Então, após a ressurreição, Cristo trouxe essa abertura de mente para os discípulos, porque o homem natural ele não consegue compreender as coisas espirituais. Nós temos dificuldade de entender a obra de Deus, a obra espiritual de Deus, porque os nossos olhos eles são naturais e precisamos desenvolver um olho espiritual. E como nós desenvolvemos? Por meio da palavra. Porque está escrito em 1 Coríntios 2,14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o discernimento das intenções espirituais de Deus, elas se discernem espiritualmente, não pelos olhos naturais. Nós precisamos rogar a Deus que nos abra o entendimento, porque nós sozinhos não conseguimos. Nós somos fracos, nossos olhos naturais não conseguem. E para isso, nós precisamos do Espírito Santo que nos foi dado como guia, como consolador, como orientador, como está escrito em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse versículo aqui, ele é fundamental. Para quem duvida da inspiração divina dos escritos da Bíblia, que a Bíblia é um compilado de vários livros, ele não é um livro só que foi escrito de uma vez. O livro foi, a Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos e por diversas pessoas também. Muitas pessoas, muitos foram os autores da Bíblia. Aí a gente tem essa dificuldade de entender como que ao longo de séculos, mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia, como que eu vou acreditar que aqueles escritos ali de fato aconteceram da forma que aconteceram, no tempo que aconteceram? O que me faz crer nisso? Aí vem o versículo 26 do capítulo 14 do livro de João. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo que capacitou os escritores do Novo Testamento. Ele capacitou para que eles lembrassem de todos os acontecimentos. Porque alguns livros, a maioria, todos os livros do Novo Testamento foram escritos após a morte e ressurreição de Jesus. Como eles sabiam, lembravam de tanto detalhe, o Espírito Santo trouxe o entendimento e trouxe a memória. Está escrito, está na Bíblia. O Espírito Santo trouxe o entendimento. Ele ia dar a memória. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, tudo que Jesus disse aos discípulos, todas as ordens, todos os direcionamentos, foram mantidos e relembrados pelo Espírito Santo. Essa compreensão das Escrituras, ela não depende de estudo somente, mas da atuação do Espírito Santo. E aí, por isso que eu disse, é necessário que nós peçamos ao Espírito Santo para que ele nos oriente, para que ele nos guie, para que ele nos dê esse discernimento. Porque só por intermédio do Espírito Santo nós vamos abrir os nossos olhos espirituais para entender as Escrituras. O próprio Paulo orou pelos olhos espirituais. Em 1,18, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Paulo orava pela iluminação dos corações dos crentes. Ele sabia que todos nós precisávamos dessa iluminação. E de onde vem essa luz? De onde vem essa luz? Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus vai trazer luz para os nossos corações. Então, Paulo orava para que os crentes buscassem a palavra, buscassem na fonte a palavra de Deus, para que os corações fossem iluminados, para que nós conseguíssemos desenvolver olhos espirituais.
E esses olhos espirituais, eles são iluminados pela palavra de Deus, porque em Cristo Jesus o nosso véu foi retirado, o véu dos nossos olhos foi retirado. Cristo veio e trouxe uma mudança completa de vida para nós. Em 2 Coríntios 3,16 diz: Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, sem Cristo, nós estamos numa cegueira espiritual, mas em Cristo o véu é retirado. Cristo, ele abre completamente os nossos olhos. Então, como nós abrimos os olhos? Buscando Cristo, orando, pedindo a presença dele, tentando nos parecer com ele cada dia mais. É necessário que nós nos façamos parecidos à imagem de Cristo. Sermos imitadores de Cristo, como Paulo foi. Cristo é a referência. Ele é a referência. Ele que elimina o véu. Ele que tira as escamas dos nossos olhos. O temor do Senhor produz esse entendimento. Quando nós passamos a temer e a tremer diante de Deus, nós já alcançamos grande parte de entender que Deus é o Deus onipotente, o Deus de justiça. Vamos lembrar, Deus não é só o Deus de amor, ele é o amor, só que ele também é Deus de justiça. Diante dessa certeza de que Deus é um Deus de justiça, nós devemos temer e muito, porque somos falhos, somos pecadores, somos passíveis de erros, somos pessoas imperfeitas. Então, como está escrito em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, temer ao Senhor, estudar a palavra dele, buscar a Bíblia, buscar leituras complementares que nos ajudam a entender, como um simples livro devocional, para todos os dias a gente aprofundar um tema, aprofundar alguma palavra. Então, buscar conteúdos nas redes sociais, como esse que eu estou trazendo. Esse conteúdo aqui ele foi elaborado, ele tem um livro devocional, tem uma pesquisa bíblica também que para fundamentar ainda mais esse raciocínio, fundamentar esse estudo. Então, nós trazemos aqui um estudo bíblico, fundamentado na palavra do Senhor. Aqui não tem nada de opinião do Valeriano, não tem nada da vontade do Valeriano. Aqui é palavra bíblica, a palavra do Senhor, porque eu preciso dessa palavra. Eu preciso beber da fonte para mim mesmo, para o meu próprio entendimento, para que eu desenvolva os meus olhos espirituais, porque os meus olhos naturais são cegos, são falhos. Eu não consigo entender as coisas de Deus. E eu só vou entender as coisas de Deus quando eu busco na palavra, quando eu busco a orientação dele, quando eu peço o Espírito Santo e quando eu coloco Jesus na frente para que ele seja a minha referência. Jesus é a nossa referência. Nós devemos ter Jesus como referência, porque quando nós estamos olhando para ele e ele é a nossa referência e ele nos dá o caminho até ele é uma linha reta, não há distração, não há falha no caminho, não há erro de trajeto, é uma linha reta que nos conecta a Cristo. E se Ele é nosso objetivo, se Cristo é o nosso objetivo, não tem distração, não tem erro. Cristo estando na minha frente, ele revela todos os meus pecados, ele revela as minhas fragilidades, ele revela a minha corruptividade, ele me envergonha. Cristo diante de mim, ele me envergonha. Ele me mostra quão falho eu sou, ele me mostra quão frágil eu sou, ele me mostra quão dependente da graça dele eu sou, ele me mostra quão dependente da bênção dele eu sou. Ele me mostra que eu dependo de estar constantemente sob a proteção dele. Porque se eu agir fora, se eu sair desse caminho, e então eu mesmo escolher sair da graça dele, sair da cobertura da mão dele, e eu não caio em desgraça como um, um, um castigo de Deus, não. É que a nossa vida já é uma desgraça. A nossa vida sem Cristo, ela está sem a graça. Nossa vida sem Cristo está fora da graça. Então a nossa vida sem Cristo é uma desgraça. Entendam isso, irmãos. A nossa vida sem Cristo, se Cristo não está
no nosso horizonte, se nós não estamos olhando para Ele, vendo Ele, se nós nos distanciamos dele, se nós nos escondemos por detrás das árvores, como Adão e Eva fizeram lá no paraíso, se nós escolhermos, ao invés de trilhar esse caminho, essa linha reta, sem desviar o foco dele, se nós escolhermos nos esconder, se nós escolhermos caminhos tortuosos, nós estamos saindo do favor dele, nós estamos nos colocando para fora da proteção dele, para fora das bênçãos dele. Nós mesmos trazemos a desgraça para as nossas vidas, porque escolhemos conscientemente andar fora da direção da graça. Cristo nos trouxe a salvação. Cristo é a salvação, Cristo é a graça personificada. Ele personificou a graça de Deus. Cristo encarnou a graça de Deus. Ele é aqui a nossa direção, ele é aqui o nosso objetivo. Mas quando nós escolhemos por nossa própria vontade, por nossa própria conta, nos desviar desse caminho, estamos nós mesmos escolhendo sair da proteção da graça de Deus. Então, meus irmãos, se queremos estar sob a graça, nós precisamos estar nesse caminho. Esse caminho é uma linha reta que nos conecta a Deus. Cristo deve estar no nosso horizonte. Nós precisamos sempre estar olhando Cristo, vendo Ele, imitando Ele, aprendendo com Ele. Ele é a nossa referência. Se nós perdemos essa referência, a nossa vida desmorona, desaba. Não, essa é a verdade pura e simples. Se Cristo é a graça, a nossa vida sem Cristo é uma desgraça. Estamos nós entregues ao mundo. E aí no mundo tudo pode acontecer. E a maioria das possibilidades são péssimas. Então, meus irmãos, eu clamo para que nós possamos viver em graça, viver tendo Cristo como objetivo, viver buscando Cristo e sendo imitadores de Cristo, para que nós possamos viver sob a graça dele, sob a proteção dele, sob a vontade dele. Assim nossa vida será cheia de graça. E eu desejo isso a vocês, ter um dia cheio de graça, cheio da graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo os acompanhe e os ilumine. Tenha um excelente dia. Até mais.